Então, vamos voltar agora, então, com a psicologia escolar, né? Só esclarecer alguns pontos para a gente continuar com o fenômeno bullying. Então, a primeira coisa, o que vocês ficaram com dúvidas, né? Eu recebi muitas coisas sobre perguntas, questões sobre o fenômeno bullying. Muitos comentaram de se estava certo, se não estava certo, se eu podia esclarecer, né? Eu não consigo, eu gostaria, assim, só de passar para vocês que eu tentei um pouco no começo da semana passada, mas eu não consigo responder todas as perguntas de todo mundo que manda pergunta no Google Sala de Aula, tá? O que eu coloquei, então, organizei como meta? Primeira coisa, eu vou colocar quais são os pontos principais de questões, né, que vocês trouxeram, e vou apresentar para vocês, a gente vai debater sobre isso, tá? E a partir disso, se vocês sanaram as dúvidas, vocês, por favor, me deem um feedback, me dê ok, e se surgiram outras dúvidas, outras questões, a gente vai conversando. Ainda pode acontecer, né, de eu não conseguir atender a todas as perguntas propriamente. Então, assim, por acaso, tem uma coisa bastante específica e o jeito que eu falei aqui, para tentar esclarecer, não foi suficiente para a pessoa que está com dúvida. E aí, infelizmente, isso é a questão da educação à distância, né? A gente pode pensar em, na volta, né? A gente vai voltar à aula presencial, a gente vai dar uma retomada, uma pincelada, claro, sobre as questões principais de cada um dos temas estudados, tudo bem? Então, o fenômeno bullying, eu vou tentar sanar as principais dúvidas de vocês e partir em diante. Uma das perguntas comuns que me fizeram, professora, vai poder usar o tema mais vezes? Eu comentei com a maioria, sim. Eu nunca dou aula, mesmo presencial, do bullying em uma aula só, tá? É um tema bem complexo e muito presente na educação, então a gente precisa de ter mais tempo para conversar sobre isso, tá? E a segunda coisa, em relação também do Google Sala de Aula, que vocês ficaram com dúvidas, né? Eu mandei um vídeo de uma aluna da pedagogia, pedi para jogarem no grupo de vocês, do passo a passo para vocês acessarem, porque realmente eu não consigo, eu não quero, eu tentei, mas eu ainda não domino o Google Fórmula, tá? Então, assim, eu gostaria de que agora, se esclareceu a dúvida de vocês de como acessar, como entrar para pegar a pergunta, porque eu não dava muito para eu responder, eu via o passo a passo, mas a tela que abre para mim é diferente da tela de vocês. Então, por isso que eu também não sabia direito como tinha o passo a passo, tem ali, né, no próprio explicação do aplicativo, do programa, mas não é a mesma que aparece para vocês, alguns colocavam, né? Então eu mandei, uma garota fez o vídeo, ela me autorizou, eu mandei o vídeo para que vocês pudessem ver. Se ainda assim, essa semana for muito difícil, a gente pode repensar, eu vou tentar continuar entendendo melhor o Google Fórmula, mas se der pra gente continuar aonde a gente tá, eu agradeço também, tá bom? Vamos lá. Para a psicologia escolar, o fenômeno bullying, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer, que muitos ficaram angustiados porque não entenderam o que eu falei para vocês, que o que eu vi, que alguns, né, eu respondi que estavam angustiados. Ângela, mas tá certo, né? Como eu tava falando, qual que é a resposta, qual que não é a resposta? Por não ser uma aula presencial, tem essa questão. O caso dado era para levantar o quanto que vocês compreenderam propriamente do fenômeno mesmo, tá? Tinha o passo a passo, vocês colocaram que vocês preferem com os slides, eu explicando. Coloquei, a partir de agora, as duas disciplinas, todas as aulas vão ser com o slide, eu fazendo comentários sobre eles e tudo mais. Então, assim, agora, na semana passada foi o vídeo só e os slides separado, né? Então, agora eu vou colocar o caso, eu vou apresentar os temas principais do caso, né? E aí, dentro disso, a gente vai partir para o próximo passo da discussão do bullying, tá? Fiquem tranquilos. Então, eu vou ler o caso para vocês. Roberta é professora de matemática do 5º ano do ensino fundamental.
Há cerca de 3 semanas, observou que Maria está diferente. Percebeu que a aluna que sempre participava em suas aulas e nunca apresentou dificuldades tem demonstrado desânimo. Não faz todos os exercícios e fica sentada sozinha no fundo da sala. Com isso, Roberta procurou uma colega da aluna, Fernanda. E depois de falar o que estava observando sobre Maria, perguntou se ela sabia de algo que tinha acontecido com a colega. Fernanda disse que não sabia de nada, que tinha certeza que Maria estava com frescura. Então, Roberta procurou os B10 e pediu informações sobre Maria no intervalo. Flávia Bedel relatou que ela tenha a procurado nos intervalos. Achei estranho, mas faz umas 2 semanas que todos os dias a Maria vem até mim e fica puxando o assunto. Conta do último episódio que assistiu da série The Big Bang Theory, fala de uma música que aprendeu a cantar em inglês, mas não tem mais entrado nas rodas das amigas e nem sentado nas mesas com elas para tomar o lanche. Essa semana eu vi Fernanda brincando, como se estivesse usando o cabelo dela como bucha para lavar, sabe? Ainda ficou dando risada de bruxa enquanto mexia no cabelo de Maria, na hora da saída. Não posso confirmar, mas agora que estou contando, pensei, será que ela está sofrendo bullying? Naquele dia, ela saiu chorando. Então, dentro desse caso, né, as dúvidas principais eram quais são os personagens, as personalidades do fenômeno bullying dentro deste caso, tá? Então, é a partir disso que a gente vai dar continuidade. Então, as 4 pessoas envolvidas no fenômeno bullying, né? Então, aqui, uma das envolvidas é... Oi, perdão, eu queria só fazer de passar, mas eu vou usar isso então, tá? Uma das envolvidas é a Roberta, né? Uma das pessoas. Depois Maria, Fernanda e Flávia. Eu coloquei aqui colegas também, porque é a partir de agora, dentro dessa discussão, que eu coloco algumas discussões, cada ano uma, esse é nessa, dentro dessa discussão que eu quero passar para o próximo passo do fenômeno bullying. E os colegas são muito importantes no próximo passo, tá? Bom, então quem que é a Roberta? Né? A Roberta, ela é a professora, tá? No caso, ela tem o perfil, né? Ela pode ser denominada como a professora. Ela não é uma envolvida dentro do fenômeno bullying, tá? Ela é professora que observou um comportamento diferente de Maria ao longo dos últimos 15 dias, tá? Era uma aluna interessada, a Maria era uma aluna boa de parte pedagógica propriamente, né? Pelo que ela fala que ela ia bem na escola, que ela não tinha problemas, ela não tinha dúvida. E a partir desse tempo, ela começou de 2 semanas a não mostrar tanto interesse mais pelas atividades, sentar no fundo da sala, não produzia tudo, ficava ali isolada, né? Então, a gente chega à conclusão de que a Maria é uma vítima típica, né? Ela não está, isso é uma questão muito importante. A Maria, ela tem esse perfil de vítima típica, a maioria, acho que todos, praticamente, 99%, acertou. Ela é uma vítima típica, ela não tem essa forma de lidar com essa situação, ela não tem como reagir a esta situação, tá? Então, essa é a grande questão da Maria. Ela diminui, ela é considerada uma vítima porque ela diminui as participações dela na aula, né? Não dava para colocar um relato de uma história dentro de caso, mais de 3 situações que tinham acontecido dela ser ofendida, dela ser humilhada, né, verbalmente, fisicamente, que são as características do fenômeno bullying, mas já disparava a situação dela estar isolada, dela ter decaído, muitos colocaram isso, né, dela ter decaído na escola, dela ter sido vista em uma situação específica com essa, pela Bedel, né, com essa de humilhação pela colega, então é isso, tá? Aqui é a Fernanda, aí que foi o ponto principal, a Fernanda é agressora dentro
do fenômeno, existe um tipo de vítima e um tipo de agressor. Não existem dois tipos de vítima, tá? Porque o agressor, ele tem o perfil principal, a característica principal do perfil dele é de dominar, é de alguma forma diminuir o outro para que ele possa se sobressair, para que ele possa ser um levantamento, ter um levantamento de pessoa principal e mais interessante, um líder, um modelo mais alto e possessivo e dono da situação do que a vítima. Então, alguns colocaram vítima agressora, tá? Vítima agressora, eu já vou discutir também por que não pode ser vítima agressora. Mas alguns colocaram que é vítima agressora. Não, ela não é vítima agressora, ela é agressora. A Maria não faz nenhuma situação, já vamos dar continuidade, vai. A Maria não faz nenhuma situação de agressão com a Fernanda. Não tem casos disso. A vítima é vítima. Até hoje em dia, eles usam muito o termo de que existem dois envolvidos na situação do fenômeno bullying, tá? Um é o ativo, é o que dispara as situações, e o outro é o passivo, é a vítima, é o que recebe essas situações de ofensa e humilhação, tá? A Flávia, a Bedel, né? O que a Bedel fala? Ela sabe das situações, ela conta de uma situação, ela conta que chamou a atenção faz alguns dias que ela tá sozinha no intervalo e procura a Bedel, né? Isso que ela fala, até, gente, Bedel, hoje parece que é chamado de inspetor, né? Não é mais Bedel. Lá na Unifafib é chamado de Bedel, né? Em algumas escolas, alguns estagiários já me contaram também, falavam um tempo atrás. Hoje em dia eu sei que não é mais o comum de ser chamado, é inspetor. Mas é o modelo de ficar ali nos corredores e no intervalo ajudando e observando situações que precisem de intervenções, né? De ajuda, no caso. E a Flávia, ela observou que a Maria passou ela se lembrou de que a Maria passou por uma situação de humilhação com a Fernanda, e que a Maria vinha a procurando e se isolando das outras colegas. Mais um ponto importante. Então, a Flávia, ela é uma Bedel, ela é uma personagem do caso, mas não do fenômeno bullying. Tá? E isso é o ponto principal, que alguns ficaram em dúvida e colocaram a Bedel como espectador. A Bedel, adulto, lembra qual que é a definição de fenômeno bullying? Fenômeno bullying é uma situação de ofensa física ou verbal que acontece de forma repetida entre iguais. Entre iguais quer dizer que são pessoas do mesmo círculo social, tá? Da mesma faixa etária, são alunos, né? Então, do círculo social, quero dizer, é entre alunos. Professor, bedel, diretor, inspetor, coordenador, esses são, isso eu tinha comentado na semana passada, acho que alguns ficaram com dúvida, espero que agora esclareça. Adulto, em relação aos adolescentes ou aos alunos, né, os professores, os adultos da instituição, em relação aos alunos, se acontecem ofensas, isso é uma agressividade moral, tá? Não é um fenômeno bullying. Fenômeno bullying é entre iguais, tá? Mais uma vez, os colegas, né? Por que eu trouxe eles aqui? A importância deles. Eles são os espectadores. Não foi possível colocar, como eu falei, o texto seria muito gigantesco, né? Então não daria para colocar. Eu optei por fazer alguns recortes, mas toda situação de bullying tem espectadores. Por quê? O objetivo principal da situação do bullying é que estudos apresentam, não é uma ideia minha, tá, gente? A gente vai ver depois a continuidade desses estudos. É que a agressora, o agressor da situação, ele quer destaque na relação social,
tá? Ele quer se colocar como líder de alguma forma, nem que ele use essa ferramenta de forma agressiva, tá? Depois a gente vai discutir por que o agressor usa dessas formas. Ele vai querer resolver, ele vai querer fazer as situações que ele se sobressaia, de que ele seja o mais importante dentro daquele convívio social que ele tem, tá? Então ele precisa de espectadores que deem essa resposta para ele sobre isso. Como esses espectadores fazem, como os colegas fazem, se é de uma forma de medo, que é comum, de ser a próxima vítima, ou se é de uma forma de modelo, e até em outras situações, ser o agressor, isso tudo a gente vai discutir como que é acontecido. É o objetivo dessa aula hoje, tá? De quarta-feira. Mas é importante colocar que espectadores têm que ser entre iguais, por isso, é eles que vão sobressair, é eles que vão colocar o agressor no nível de poder mais alto do que a vítima, tá bom? Então é essa a questão. Sobre as respostas, então acho que isso ficou claro, porque a professora Roberta não é considerada participante ou personalidade do caso. Ela tá dentro do caso como uma personagem da história que foi contada. Do fenômeno bullying, não. Pelo que eu falei, professor, bedel, inspetor, diretor, é um grupo de pessoas que tem uma faixa etária diferente. O vínculo, o elo, não é o mesmo de adolescente com adolescente, né? De aluno com aluno. É um vínculo que, na maioria das situações, é de autoridade e de o que respeita, né? O que atende a tal autoridade. Então, não é considerado como parte do fenômeno. Ela é parte do caso, mas não do fenômeno. A pergunta era sobre o fenômeno. Por que Fernanda não é uma vítima agressora? Era isso que eu estava falando. Em todos os fenômenos existem vítima e agressor. Precisa ter um que é vítima e precisa ter outro que é agressor. Eu acho que isso ficou em dúvida. Os 3 tipos de vítima, e agora tem dentro do cyberbullying, tem outras possibilidades de nomear as vítimas, né? Mas a base principal, o início dos estudos do fenômeno, ela coloca esses 3 modelos de vítima. Essas 3 vítimas, elas são a forma de vítima e não em algum tipo vítima, em algum tipo agressor daquela situação apresentada. Então, dentro da situação, sempre tem que ter uma vítima e um agressor. É a situação do fenômeno que vai desencadear a liderança de um, né, o sobressair de um na relação social e a diminuição de outro para que esse se levante dentro dessa relação social, tá? Sobre as vítimas, para esclarecer, vítima típica é o sinônimo de bode expiatório, né? É o que não consegue reagir a nenhuma situação de que acabe desencadeando aquilo. É só visto como uma pessoa frágil, tímida, né, mais receosa, mais introspectiva, mais fechada, e a partir disso, alguém que quer liderar e que a única ferramenta que tem para isso é dentro desse fenômeno, é de ser um agressor, então ela vai reproduzir isso, ela vai escolher, ela vai apontar para esse tipo de pessoa, tá? Isso é o que mais tem, é a vítima típica. A vítima agressora, ela é uma vítima que, dentro daquela situação, ela é vítima, mas em outras ela é agressora, tá? Então, ela tenta, até dentro da situação, revidar, mas ela não tem estrutura para continuar fazendo aquilo. Então, ela se destaca como vítima. Acaba que ela é humilhada, ela é rebaixada, né? E o outro sai por cima. A vítima provocadora pelo provocador é a que dispara no outro aquela vontade, aquela ideia de humilhação, de diminuição. Então, o que faz uma provocaçãozinha, uma gracinha, mas não quer dizer que ele faz isso com frequência, ele não é um agressor com frequência, mas ele provocou a relação dele com aquela pessoa específica e a resposta do outro foi de agressão, tá?
O que é mais discutido, o que tem mais acontecido, e a gente vai discutir isso para a aula de amanhã, é justamente que a vítima típica é a mais comum, principalmente hoje em dia. Hoje em dia a gente consegue identificar muito bem, né, as pessoas bastante informadas, algumas vezes até erroneamente informadas, mas de alguma forma informadas, já tem um perfil, já conseguem identificar um perfil de fragilidade, de intimidade a intimidade ser um pouco mais receosa, de não ser exposta, né? Então, dentro desse padrão que é colocado, a gente vai ver tendo estudos de que isso acontece desde muito novo, e aí esses perfis vão ficando tão fortes, aquele que é mais introspectivo, que é mais fechado, que é mais receoso, acaba sendo o principal alvo de ataque, tá? Então, por que a Flávia não é considerada espectadora? Que foi também coloquei. Apesar dela ver as situações e dela identificar na conversa com a professora as situações, ela não é uma igual. Então, ela não está dentro de um grupo para chamar atenção. Em nenhum momento que aconteceu, nem a situação dela contando na saída, e nem no intervalo, onde a Maria vai buscar ela para ficar junto e deixar as amigas, em nenhum momento ela conta que as outras vêm junto para puxar a inspetora, né, a Bedel, a Flávia, e sair dali. Então não tem uma disputa. Por quê? Porque ela não é da faixa etária, ela não faz parte de um grupo ou de alguém que faria parte de um alvo do grupo, de vir para o grupo, tá? É diferente, é adulto e adolescente, é aluno. Então ela não é considerada dentro do fenômeno. Ela é considerada uma personagem dentro do caso que foi criado e contado para vocês. Mas dentro do fenômeno bullying, deste caso, ela não é uma vítima. Ela não é um espectador, tá? E aí, fechando, qual é a importância dos colegas no caso, né? O que os estudos estão mostrando agora que a gente vai se aprofundar já? Os colegas, os espectadores, eles dão força ou para a vítima ou para o agressor. Na maioria dos casos é para o agressor. Então, dentro da situação, a gente vai estudar para amanhã como que em situações críticas, como esse estudo de caso da Maria, a gente tem que agir diretamente com os envolvidos. Isso eu tinha comentado na semana passada. Vou deixar claro como é que é esse passo a passo de fazer isso, tá? Mas para diminuir, para combater as situações de possíveis de bullying dentro da escola, a gente precisa pensar em os colegas, os espectadores, como é que a gente vai colocar essa sensibilidade de que o bullying em si, ele é muito humilhante, ele não faz bem, ele não é como que colocar empatia, como que o outro se sente nesse lugar, para tentar combater esse fenômeno e diminuir as situações que acontecem nele, tá? Os resultados do fenômeno bullying. O que acontece? Se a vítima, isso depende da vítima também, isso que é um fator importante que eu queria trazer para a gente discutir agora nessa aula, tá? A vítima, se ela tem uma autoimagem boa, se ela identifica habilidades, qualidades de si mesmo, ela vai acabar tendo uma resposta que ela vai muito mais forte, muito mais de colocação de si mesmo do que se ela não tiver essa boa autoimagem. O que é colocado em alguns estudos também é sobre essa boa autoimagem, ela que sustenta essa possibilidade de resiliência, de resistir a esses ataques do outro, tá? Eu vou tentar ser breve sobre isso. Vocês sabem que os estudos de caso eu crio, né? Não nomes, então, são completamente fictícios, tá? Mas eles são embasados, eles são fundamentados em muitas histórias que eu tenho dentro da minha experiência de vida escolar, tá? Então, o que eu queria falar para vocês? Essa situação que eu conto ano passado foi essa história também. Eu sempre dou umas mexidinhas, uma adaptadinha, mas essa situação é sobre. Ela tem como base, né, deixa eu criar isso, de um aluno
com quem eu trabalhei em 2007 e 2008, que sofria o fenômeno bullying. Naquela época, eu ainda estava fazendo a graduação, eu já contei isso para vocês, eu era professora assistente de matemática. E ele era um garoto muito, muito bom, né? Ainda na matemática, fantástico. Ele resolvia as questões do modelo dele, de outro modelo, excelente aluno. Só que ele era mais introspectivo, mais receoso, de demonstração de afeto, de vínculo emocional com o outro, tá? E o que acontecia? Ele sofria, eu via que ele me procurava muito, eu saía nos intervalos, ia na cantina buscar alguma coisa para comer, eu descia lá para bater papo com eles, ele vinha muito conversar comigo e eu ouvia muito sozinho. Né? E eu perguntava para ele, fulano, por que você tá aqui sozinho? Ah, não, professor, eu tenho preguiça, eles me enchem demais, não, mas tá acontecendo alguma coisa séria? Fulano, não, professora, fica tranquilo, não tá acontecendo nada. Ok, mas o que eu quero dizer com tudo isso? A autoimagem dele era tão boa que ele foi resiliente a essas situações de ofensa que ele deveria passar lá. E hoje, só para fechar, para ser um pouco rápido, né? Ficar prorrogando nisso, faz 2 anos que ele me encontrou no Facebook e ele me convidou para ser amigo, né? Vocês sabem, né? Eu aceito. E ele me convidou para ser amigo. Gente, ele está fazendo engenharia de produção na USP de São Carlos. Ele participou de um grupo como líder de uma super pesquisa de motor para carros de corrida. Né? E o que eu fiquei mais encantada, as publicações dele, quando ele acabou esse projeto, por isso que eu sei que ele fez esse projeto, ele publicou várias fotos agradecendo cada um dos colegas, como participou, fulano de tal, porque ele chama camiseta, né, uma equipe e tudo mais. Então, no agradecimento, no fechamento dele sobre aquela pesquisa que ele fez com os colegas, dá para ver que ele tem uma ótima relação interpessoal com os colegas, ele não sofre fenômeno bullying mais, tá? Mas ele precisou de uma boa autoimagem, uma ótima autoimagem para falar, para ter essa resiliência, para não se decair em depressão, em situações mais comuns de consequência do fenômeno bullying, tá? Então é só para contar que isso pode acontecer. No caso, se a autoimagem da vítima é baixa, não reconhece o valor de si mesma, não reconhece uma habilidade, uma capacidade, uma potência que ela mesma tem. Isso desencadeia a crise emocional. E é dentro disso que a gente vai entrar. Como que a gente vai diminuir, como que a gente vai combater esses fenômenos para tentar diminuir essas situações de crise emocional, porque elas levam à gravidade máxima, tá? Então, é dentro disso. O que é o próximo passo é que eu estava falando aqui, né? O quanto que esse caso que eu contei também, que é a inspiração para o caso da Maria, ele foi resiliente, ele tinha uma boa autoimagem, ele manteve essa boa autoimagem, ele não chegou na situação de crise existencial. A vítima que tem uma baixa autoimagem, a chance dela chegar para essa crise é muito mais alta, tá? Então é sobre isso que a gente tem que cuidar e é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, dentro disso, primeira coisa que eu gostaria de concluir, eu acho que vocês concordam comigo. Tirar as situações do fenômeno bullying da banalidade. Ah, é uma coisa comum que acontece entre iguais. Não. Ah, porque quando eu era criança também, ou quando eu era adolescente também acontecia comigo, me chamavam de fogo, de cabelo de fogo, Não, isso, você foi resiliente. Você tinha uma boa autoimagem. Mas e quem não é? Isso a gente precisa combater. E anda acontecendo mais situações de que crianças, adolescentes que não têm essa resiliência, essa resistência a situações de agressão física ou oral repetida com colegas e que acabam desencadeando coisas muito pesadas. Entre elas, a depressão profunda, né? O quanto que situações de automutilação, né? De tentativa de suicídio, de próprio suicídio, são
desencadeadas ao longo de uma vida pesada, de várias situações do fenômeno bullying na história de vida daquela pessoa. Porque, voltando à autoimagem dela, ela fica derrubada. Se ela fica derrubada, por que eu existo? Qual o sentido de eu existir? Né? É uma coisa comum também que eu queria passar para vocês, mas a gente pode pensar mais para frente. É sobre os 13 Porquês, a série do Netflix, né? É uma série muito pesada, para mim é muito pesada. Eu imagino que para vocês também. Eu não conheço alguém que tenha dito que não. Pessoas que têm uma sensibilidade forte para isso, eu indico que não assistam, tá? A única coisa que eu gostaria de dizer sobre essa série, é que, por exemplo, a primeira temporada ela apresenta exatamente isso. São tantos fenômenos de bullying ao longo da vida dela e tantas situações de colegas, de espectadores não terem condições, estrutura de contribuir com ela para que ela saísse dessa situação, que ela chega à crise existencial. Para que eu existo? Qual o sentido da minha vida? Tá? Então, é sobre isso que eu acho que a gente precisa evitar, e aí para a aula de amanhã o plano é exatamente isso, de como que a gente vai trabalhar, como que se vê trabalhar isso para quebrar esse paradigma de situações de bullying que desencadeiam essa crise existencial tão grave e que desencadeiam coisas mais graves ainda, como automutilação ou tentativa e situação de suicídio, tá? Então, dentro disso, né, para colocar o que a gente vai ver para amanhã, mas para colocar essa combate à situação de bullying, o principal que a gente pode conseguir é sensibilizar os colegas, que os colegas tenham empatia pelo um colega que passa por aquela situação. Dentro disso, eu falei também na semana passada sobre as assembleias, né, que a gente vai conversar melhor sobre isso agora. As assembleias, elas são a situação, são formas de promover, lá na escola que eu trabalho, uma vez por semana, independente de bullying, tá? Uma vez por semana existe um encontro de um tutor, o professor de filosofia, um professor de história, uma professora de geografia, depende, para cada turma lá da escola onde eu trabalho tem um professor, que é o tutor da turma, tá? Que eles vão fazer encontros de roda de diálogo. Esse tutor, ele não vai colocar, não é o adulto que coloca o que é certo e o que é errado. Ele vai possibilitar mediar situações de conflito que acontecerem ali naquela hora, para que aquela produção, aquela discussão entre eles seja produtiva e traga solução de situações de conflito, tá? As situações de conflito na adolescência, elas sempre vão acontecer. A questão é quando isso é demarcado por uma situação com grande frequência, com uma pessoa específica, para a liderança e a sobreposição de um em relação ao outro, tá? Conflito, pensar diferente, todo mundo tem. O que a gente faz nessas assembleias? Os alunos trazem, então, dentro daquilo, eles podem escrever, tem um painel, coisas positivas e coisas negativas daquela semana. Cada um pode colocar um papelzinho lá dentro, pode colocar aberto, fechado, ninguém vê quem colocou o quê. E aí é dentro disso que eles discutem lá, e que a gente fala o quanto que é importante, é empatia. Dentro da situação, não importa das discussões dessas assembleias, não importa quem fez o quê. O que importa é a situação, a ação de um sobre o outro. Foi uma ação agressiva? Foi uma ação considerada negativa? Como que a gente pode pensar em soluções para isso? E aí não é o tutor que dá a solução, é entre os alunos. É eles que vão falar, não, a gente acha que essa pessoa, então, deveria ser afastada por exemplo, que já me contaram, tá? A professora de história dividiu eles em grupos para fazer uma atividade sobre a Segunda Guerra Mundial. Um aluno virou para o outro, e no grupo que estava, e falou, olha, você é um nerd, né? Então, você, que uma dos perfis comuns de vítima é esse, né? No vídeo que eu coloquei para vocês assistirem da Luciene,
Tonegar, que ela é ótima, né? Ela é uma grande referência desse grupo do GPEM, ela fala exatamente sobre isso, né? O quanto que essa colocação de o nerd é uma vítima típica, porque ele tem uma habilidade de estudo, de conhecimento, mas ele não tem uma tão forte habilidade de interação social. E aí ele é usado como ferramenta, não, como bode expiatório, ele é usado como o que vai produzir para o outro. É isso que eu tô querendo contar. Eles tinham que fazer esse estudo, e dentro disso criar uma cartolina e fazer o debate, e aí o professor viu na hora e foi resolver, né? Por isso que a gente sabe, nas nossas reuniões sobre os fenômenos, ele relatou o caso sem dar os nomes, e ele contou que esse falou assim: você é nerd, você sabe tudo, então faz aí, ó, que a gente vai ficar aqui papiando. Não vamos ficar papiando, gente. Não, peraí, vamos me ajudar, eu quero, né, que todo mundo participe, para ser feito em grupo, nós também, né, você é nerd, para, e aí virou uma gozação durante a aula inteira, tá? Só que como todo mundo falando alto, dando risada, o professor não ficou sabendo. Depois, uma espectadora que ficou bastante chateada com aquela situação, que foi passar para o professor tudo isso que tinha acontecido. Então, o quanto que nessa discussão, qual que é o caso? O que vocês consideram como importante nessa assembleia, nessa situação? No caso, aconteceu, não estamos dando nome, teve numa outra sala uma briga, assim, nananã, isso pode ser levado para todas as salas, né? O que vocês fariam? Olha, eu excluiria esse que está humilhando o outro, é esse que não tem que estar presente. Nessa situação que é aberta a discussão entre todos, a tentativa disso é de dar estrutura para os espectadores se colocarem dessa forma, colocando para o agressor que a atitude dele é negativa, ela vai ser buscado de ser cortada das situações entre eles, e a da vítima de sobressair a vítima de que ela tem potencial, de que ela tem boas habilidades, tanto que era por isso que estava falando que ela ia fazer o trabalho sozinha, mas ele não deveria ser dito ao professor e ter falado para ele sair. Mas por que o professor? Né? O professor, o tutor coloca, por que é o professor? Por que vocês não debaterão entre vocês? Aquilo ali, o professor, nessas situações de trabalho em grupo, o professor dá liberdade para vocês resolverem entre vocês. Então, se é o professor ter que colocar e tirar o agressor disso, vai ser, é só na frente do professor, não vai dar, então vai ter que ser escondido do professor. Não quer dizer que vai parar de acontecer a situação. Quer dizer que não vai ser mais na frente do professor. Então, eles tentam promover, os tutores, dentro das assembleias, tentam promover as competências de que eles se coloquem e resolvam essa situação. Não que eles busquem ajuda de adulto. Que eles busquem respaldo e discussão de como eles poderiam resolver isso. E não de, vem cá e resolve isso para mim, tá? Promover a boa relação entre iguais, né? Então, voltando dentro da assembleia, concluindo, tudo isso que eu falei, né? Que dentro dos casos apresentados, dos problemas trazidos, das problemas trazidas por eles mesmos, eles possam discutir como que eles têm a possibilidade e como eles devem buscar para ter bons convívios para todos ali dentro, essa boa relação entre eles, tá? Promover suporte psíquico. Alguns também mandaram no estudo de caso, né, de conversar com a psicóloga. Achei muito legal conversar com a psicóloga da escola. Agora nós temos a lei do psicólogo escolar. Ok, ótimo. Mas a coisa é que o psicólogo escolar não é psicólogo clínico também, lembra? Então ele tem que ser um acolhedor em situações dessa. Um outro ponto que a gente vai discutir é como, em situações críticas de uma crise do fenômeno bullying, com uma vítima e um agressor específico na escola, isso precisa ter um protocolo que o grupo GPEM criou para resolver isso, tá? Então isso precisa ser resolvido dentro da escola. E aí precisa de promover esse suporte, como? Acolhendo a vítima e encaminhando. Acolhendo, discutindo com o agressor e encaminhando o agressor também. Não é só a vítima. Se o agressor é por algum motivo, tá? E é isso que a gente vai ver na próxima etapa. E aí, para fechar isso, é a relação família-escola.
né? O quanto que a gente já sabe que é importante, e não é de chegar a chamar o pai do agressor, por exemplo, e falar assim, olha, o seu filho fez isso, você sabe disso? Ele deve imitar alguém em casa que faz assim. Não adianta falar isso para os pais. É falar, olha, aconteceu conflito, por exemplo, né? Tá tendo problema, como é que tá em casa? O que vocês acham que a gente conversou um pouco, não passar os dados específicos sobre isso, né? Mas de que teve esses dados, a gente conversou um pouco, a gente resolveu, tá sendo resolvido aqui, mas em casa a gente precisa de um respaldo, de tentar entender como que ele se relaciona com os amigos, por que ele se relaciona assim com os amigos, como vocês recebem amigo em casa, como que é isso? Vocês sabem que a gente adulta é tão modelo para as crianças e os adolescentes. E dentro disso, vocês precisam de ajuda? O que vocês gostariam de saber? Ah, vocês querem palestra? Uma das coisas que falaram bastante, que foi legal, a palestra bullying, né? Sobre bullying, tanto para filhos, para alunos, quanto para pais. Aí tem que ser separado, porque cada um tem a sua demanda dentro disso, né? A gente promove semestralmente lá na escola, mas isso é semestral, é começo de semestre. Então, só isso não dá para resolver. A gente precisa pensar dentro de tudo isso que eu falei, da situação de resolução daquele conflito específico, dentro de situações de promoção de boa relação entre iguais, para que diminuam as situações do fenômeno acontecendo na escola, né, para combater, para prevenir, né, e depois pensar que situações que acontecem a gente precisa combater, a gente precisa resolver, tá? O que os grupos de pesquisa do fenômeno bullying coloca como desencadeante do agressor, tá? Isso, essa que eu estava falando da relação com os pais, essa relação primária. A gente precisa entender como que é essa relação e a partir do momento que identificar situações que vão ser identificadas críticas dentro dessa relação internas da família que dão modelo para ele reproduzir fora da situação da família, então a gente precisa de fazer discussões, acolhimentos, troca, orientações. Então, orientar os pais, encaminhar, se for o caso, né? Os pais estão numa crise conjugal para terapia de casal, ou a família está numa crise financeira, olha, a gente entende, mas vamos pensar como que isso pode não refletir tanto na relação dele aqui, né? O quanto vai ficar mais pesado ainda ter crise financeira e ter crise dentro das relações na escola, que nessa época é tão importante. Então, mostrar para os pais, conversar, esclarecer para os pais a importância deles de mudar e de melhorar as relações, o tipo de interação com o outro e assim melhorar as relações dos filhos com o outro. Não é para acabar com o agressor, é para ajudar ele também precisa muito de ajuda, porque essa base moral do que é até onde eu vou, até onde o meu espaço e onde que eu ultrapasso o espaço do outro, precisa vir de casa. E depois, porque é isso que nessa situação de adolescência, principalmente, vai ter esse fechamento da personalidade moral. Então, se não tiver essa discussão, a gente vai estudar sobre a base moral na Psicologia do Desenvolvimento 2 o ano que vem, o semestre que vem, perdão, fiquem tranquilos, por isso eu não estou aprofundando. Mas o que é moral? O que é que eu considero, né, como introspectivo, questões minhas, pessoais, e que eu não invado as questões pessoais do outro, que eu quero que respeitem a minha e que eu preciso respeitar o outro, tá? Então é isso. E aí, é isso tudo dentro dessas relações primárias, se ela tem problema, se a base moral delas é de que eu tenho que me impor sobre o outro, porque o outro é uma continuidade de mim para me fazer alcançar o que eu quero alcançar, então a autoimagem deles não é boa. É baixa, na verdade. O comum é que a autoimagem da vítima de agressão, ela é baixa, ela não é alta, tá? Então precisa ajudar a construir uma possibilidade de recolocação da autoimagem, de superação dessa autoimagem baixa e de elevação dessa autoimagem, tá? E aí, como tarefa, como atividade remota que vocês vão fazer, tá? Vocês vão relatar um caso. O que é, tá? Então, com certeza, vocês conhecem algum caso,
ou já leram algum, ou de algum filme, mas acho muito difícil que nunca ninguém tenha sido ou um espectador, ou um vítima, ou um agressor. Não estou dizendo que todo mundo já foi todos esses, tá? Mas algum, pelo menos espectador, a gente já foi. Então, é isso. E relato. Que eu gostaria que vocês fizessem? Informações do caso. E a partir dessas informações, ver o quanto vocês conseguem se colocar do ponto de vista, ter empatia pela essa visão pessoal da vítima. Então, como que ela se sente nessa situação? Essa visão pessoal do agressor. Por que que ele faz isso? Como que ele se sente nessa situação? Ele se sente o líder, ele se sente forte e é por isso que ele faz isso, né? Qual a visão do pessoal, do espectador? Então, os espectadores vendo aquilo, que sensações que ele teriam sobre aquilo, tá? É tudo hipotético, fiquem tranquilos, não precisa escrever gigante, senão não consigo ler. Pode colocar visão pessoal da vítima. Baixa autoimagem, situação de conflituosa, de existencial, barará. Então, tá? É colocar 3, 4 características que vocês acham que a vítima tem. 3, 4 características, pensamentos, visão pessoal, é o pensamento, emoção que o agressor tem, o espectador. E a partir disso, qual seria a visão de adultos envolvidos se soubessem, né? Como que o pai da vítima responderia sobre isso? Como que o pai do agressor responderia sobre isso? Como que um pai, um aluno voltando para casa com o pai de um espectador e contar, nossa, pai, você acredita que aconteceu isso? Ah, isso não é nada. Quais são os modelos que vocês acham que são mais comuns dos pais, tá? Isso, pessoal, é sobre hoje, sobre quarta-feira. Amanhã vai chegar o resto dos slides e a gente vai discutindo quais são os métodos que esse grupo GPEM e outros grupos do Brasil têm desenvolvido para combater o fenômeno bullying, tá bom? Tchau, até amanhã.